Olá, bom dia comunidade, movimento GBN, a todos os caminhoneiros que fazem parte do nosso grupo, que nos escutam. O tema hoje é o senhor General Augusto Heleno e a data de hoje é dia 26 de 2 de 2020. Senhor General Augusto Heleno, nós do movimento GBN, eu pelo menos, Joel Corrêa, nós somos um movimento democrático e temos opiniões diversas. A minha opinião pessoal, eu considero Vossa Senhoria como um patriota, um exímio estrategista, um homem honrado e ilibado, íntegro e extremamente respeitado pela tropa do Exército Brasileiro. O senhor é uma liderança inconfundível, né? Uma figura icônica, tanto quanto foi Caxias, no meu ponto de vista. Senhor General, o movimento GBN escutou, o movimento GBN o admira e escutou a sua voz no chamado para o povo, para todas as comunidades, todos os profissionais, com a causa referente ao Congresso Nacional, representado pela Câmara dos Deputados e o Senado Federal. O engessamento do Brasil para o desenvolvimento, vindo dessas duas casas, sem contar, é claro, o Supremo Tribunal Federal, que envergonha a nação brasileira, envergonha o Brasil. Senhor General Excelentíssimo, General Augusto Heleno, nós no Movimento GBN temos algumas perguntas e gostaríamos que o senhor, em um vídeo ou numa reunião, que o nosso contato o senhor tem, com certeza, um dia nos convidasse para a gente poder colocar panos limpos várias coisas ruins que estão acontecendo com os caminhoneiros autônomos de carga no Brasil. Senhor General, eu queria perguntar para o senhor por que o caminhoneiro autônomo de carga está sendo dizimado pelo governo. Às vezes o senhor pode achar que não, mas educadamente, e como o senhor é um homem educado, o senhor também sabe ouvir. E essa frase é muito forte, essa pergunta é muito forte. Mas vamos lá. Eu queria saber do senhor, por que o piso mínimo de frete não contempla o caminhoneiro autônomo com a margem de lucro e despesas administrativas? Eu queria que o senhor questionasse, o senhor Tarcísio, por que disso? Veja, senhor ministro Augusto Heleno, a pergunta é: o senhor trabalha e recebe um valor suficiente apenas para pagar a sua conta de luz, água e telefone? O senhor não come? O senhor não fica doente? O senhor não passeia? Não reforma a sua casa? Não tem carro? Então o salário que o senhor recebe, da sua aposentadoria no meio militar, ele só corresponde ao pagamento disso? Eu queria perguntar para o senhor por que o marco regulatório vai tirar de circulações os caminhões acima de 15 anos? Qual o embasamento técnico disso? Como se chegou a essa conclusão de que esses caminhões têm que ser tirados de circulação? Quem endossou ser prejudicial à sociedade um equipamento com idade acima de 15 anos? Imagine só, senhor general, comparando um ser humano com um caminhão. É como se um caminhão de 15 anos deve ir para sucata, de acordo com o marco regulatório, de 10 a 15 anos, e ser derretido em alguma siderúrgica. Agora imagine um ser humano. Vamos comparar um caminhão de 15 anos com um ser humano de 40. É como se a gente pegasse um ser humano de 40, ainda vivo, forte, operante, com muito gás ainda a dar à sociedade, e a gente mandasse ele para um crematório. Por quê? Porque a vida útil dele expirou. Justifica, senhor? Existem caminhões aí de 30 anos que a única coisa que eles perdem, 30, 40 anos, perdem para um caminhão 0 km é a velocidade que ele imprime no trecho. Mas em termos de manutenção, o custo de manutenção dele é 50, 60, 70% menor do que o caminhão 0 km. Então, por que tirar um equipamento tão eficiente desse de circulação? Qual o embasamento técnico para tirar?
Será que eles fizeram um estudo de um caminhão de 0 a 10 anos, de 10 a 20, de 30 a 40, de 40 a 50, para ver o número de acidentes provocados por caminhões antigos e caminhões novos? Para chegar a essa conclusão? Porque esse estudo tem que vir a público. Se eles são tão perigosos, se eles gastam tanto, por que um caminhão 1113 é muito mais eficiente do que muitos caminhões aí modernos, né? Ele gasta menos, a diferença é a velocidade e a manutenção é irrisoriamente menor. Isso ajuda o caminhoneiro autônomo a diminuir o valor do frete no Brasil. Senhor general, então nós temos aqui uma dúvida, uma pergunta, e queríamos que o governo pedisse uma CPI da Ford, caminhões, para que a Ford viesse explicar para nós por que saiu do Brasil. Nós ficamos indignados e pensando o porquê da Ford sair do Brasil. Vem aquela desconfiança de que ela não quis fazer parte da provável caixinha de propina para que se aprovasse um marco regulatório favorecendo a indústria de caminhões, favorecendo transportadoras. O senhor sabia que no marco regulatório, o custo que a Exalc Log lançou para o piso mínimo não contempla o caminhão pela perca do bem de capital, senhor general Augusto Heleno? Mas ele muito mal faz uma remuneração de bem de capital? Que remuneração é essa, senhor general Augusto Heleno? Se lá no marco regulatório o caminhão vai para sucata? E dizem que nós vamos ganhar 30% de desconto entregando o nosso caminhão para a compra de um novo. Mas quem vai dar certeza para nós que as fábricas lá na frente não vão aumentar o preço dos veículos 0 km em 30% para absorver essa diferença? Quem pode dizer para nós que isso não vai acontecer? Por que, senhor general, que o governo se cala diante do marco regulatório? Senhor general, o senhor sabia que se existisse o frete livre no Brasil, aquele em que o caminhoneiro autônomo de carga poderia contratar um frete diretamente com a indústria, o valor do transporte de carga no Brasil diminuiria em 50%? O senhor sabia disso, senhor general? Então por que o governo está sempre privilegiando as grandes transportadoras, que cobram o dobro do que um caminhoneiro autônomo de carga cobra para transporte de carga? Olha, senhor general Augusto Heleno, essa economia viria mesmo pagando o justo para o caminhoneiro autônomo de carga, hein? Que seria o piso mínimo, um cálculo fajuto da Exalc Log, que não é habilitada para fazer um cálculo de custo mínimo, visto que ela é da agricultura, ela não tem nada a ver com transporte de carga. Então, seria o piso mínimo mais o lucro mais despesas administrativas. Nós não temos lucro nem despesa administrativa. Eu volto àquela questão: o senhor não toma, o senhor não bebe, o senhor não fica doente, o senhor não tem carro, o senhor não reforma a sua casa, porque o que eles querem pagar para nós não nos permite, né, evoluir como profissionais. O que fica no ar, senhor general Augusto Heleno, é a sensação de que o governo privilegia grupos econômicos de grandes transportadoras e fabricantes de caminhões e o setor da agricultura, que falsamente pensa que o caminhoneiro autônomo lhe causa prejuízo. Mas quem lhe causa prejuízo são os atravessadores e transportadoras. Porque se fosse o caminhoneiro autônomo que transportasse a carga, a safra brasileira, com frete livre, ele sairia 50% mais barato. Fica no ar esse favorecimento. Gostaríamos de pedir ao senhor que intercedesse junto ao Congresso, junto ao Parlamento, pedindo uma CPI, né, do marco regulatório. Quais são os deputados que estão ganhando vantagem? Se existe um caixa, se existe propina. Por que a Ford saiu do Brasil? Ela não quis participar da propina? Essa é a questão, senhor general. Nós da comunidade caminhoneira não nos sentimos representados pela atual diretoria da NTT, visto que ela é ligada ao agronegócio. Não é isenta. Não achamos a Exalc Log habilitada para calcular o custo do frete mínimo, visto que ela não tem expertise
como a NTT e seus técnicos, que no passado tiveram participação na criação da tabela de frete. Aquela tabela de frete de 2018, senhor general, era justa, feita por técnicos, quem está envolvido no transporte, que respira transporte, não por agricultores. A agência o que a gente percebe, senhor general, é que a senhora Tereza Cristina, ela envolveu a NTT. O que a gente percebe é que o governo Jair Bolsonaro, ele está enrolando os caminhoneiros. O que a gente percebe é que nós caminhoneiros votamos nele. O que a gente percebe é que está dando volta. O que a gente percebe é que vocês não olham por nós. O que nós percebemos é que grandes grupos econômicos continuam sendo grandes grupos econômicos, que a propina continua rolando solta, tá? E o favorecimento. Nós não percebemos até agora nenhuma atitude positiva do governo. Nós não percebemos nenhuma atitude com relação ao frete no Brasil. No mais, muito obrigado. Espero que o senhor aí conclua levando interesse, reunindo as lideranças caminhoneiras no Brasil, para que a gente converse pessoalmente com o senhor, visto que o senhor e o ex-juiz Sérgio Moro são os pilares hoje de honradez do governo Jair Bolsonaro. É o que sustenta o governo hoje, são essas duas pessoas, General Augusto Heleno e Sérgio Moro, porque não existe mais base de sustentação perante a população e a comunidade caminhoneira ainda. Mas temos a esperança que o senhor poderá nos ouvir. Muito obrigado e até mais.